vidas. Nós reconhecemos, Senhor, a necessidade de que o Senhor cresça em nós, a necessidade do aumento de Cristo em nossas vidas, de sermos transformados, moldados à sua imagem. Isso significa transformação para nós. Então nessa hora nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração aberto ao Senhor, com o nosso ouvido atento ao Senhor, a cada instrução, a cada palavra. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Acima de todas as coisas, acima do nosso eu, acima das nossas vontades, acima de todo e qualquer desafio, bendito seja o Senhor em nossas vidas. Nós nos rendemos uma vez mais diante do Senhor, como discípulos do Senhor, para sermos ensinados pelo Senhor. Fale ao nosso coração, Senhor. Ainda que nós, em um passado, nós tenhamos sido feridos por outras vozes que a gente tenha ouvido, mas nós sabemos que ouvir a sua voz é segurança para nós, e nós decidimos abrir o nosso coração para ela, estar atento ao nosso ouvido, ao som da sua voz. Espírito Santo, obrigado pela sua presença nesse lugar, tão perceptível. Obrigado por tua presença sobre essa pessoa, na vida dessa pessoa que nos assiste nessa hora. Eu te agradeço pelo teu mover, Senhor, pela porção que há do Senhor para nós nessa hora aqui. Eu bendigo ao Senhor por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Pode ficar à vontade. Quantos estão com fome pela palavra de Deus aí? Fome pela palavra. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios 4, 6. Nós vamos abrir esse primeiro versículo juntos aqui, e aí depois eu pedi para os meninos colocar, nós vamos ler assim uma porção de versículos depois desse aqui. E aí eu pedi para os meninos ir projetando aqui na tela para nós, para a gente poder estar lendo junto, tá? E como são muitos versículos, são vários, para a gente não perder tempo muitas vezes procurando, então você toma nota dos versículos aí, para você depois ler o capítulo todo na sua casa, e eu tenho certeza que o Senhor te dará ainda mais entendimento. Vamos lá, versículo 6, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha, aqui no versículo 6, o Senhor vem nos mostrando assim 3 aspectos da manifestação de Deus: sobre todos, por todos e em todos. Qual deles é mais importante? Todos têm a sua importância. Quando fala sobre um Deus que move sobre todos, está falando sobre a unção, sobre o poder de Deus. Se você quiser puxar uma setinha aí, sublinhar aí sobre todos, puxar uma setinha, anotar, é importante, porque talvez em algum outro momento você vai ler isso aí, você vai pensar, mas o que significa isso? Sobre todos, por todos e em todos. Então anota aí, sobre todos significa unção, o poder de Deus. Como é importante pessoas
os cristãos terem experiências com a unção de Deus, com o poder de Deus, tanto sendo marcados pela unção de Deus, pelo poder de Deus, quanto também manifestando a unção, manifestando o poder de Deus. Nós não podemos desmerecer a manifestação do Espírito, porque quando nós pensamos sobre isso, são experiências que marcam a vida de pessoas para sempre. Pessoas, elas é um divisor de águas na vida delas a partir do momento em que elas tiveram uma experiência com o poder de Deus, com a manifestação do Espírito Santo. E quando a gente fala sobre todos, essa unção é a capacidade de Deus para a gente realizar aquilo que o Senhor nos chamou. Não pense você que você vai realizar aquilo que Deus te chamou, vai fluir nos dons de Deus para a sua vida, vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida de maneira natural. Se nós falamos de algo que Deus entregou, nós precisamos da capacidade que vem de Deus também. Está conseguindo entender até aqui? Então, qual é essa capacidade? A unção de Deus. A unção é uma condição, aquilo que nos capacita para fazer aquilo que sem ela nós não teríamos condições de realizar. Então é por isso que você vê pessoas assim, que não sabiam falar, e de repente você começa a ver essas pessoas falando de Jesus ousadamente. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está debaixo da unção de Deus. No normal, aquela pessoa até para conversar, você precisa ficar dando corda nela, para ela poder falar alguma coisa. Mas quando vem, ela está debaixo da unção de Deus, há uma manifestação de poder, aquela pessoa se torna ousada como um leão. Isso é Deus sobre. Mas aqui também está falando sobre um segundo aspecto. Está falando sobre Deus por todos, ou seja, a favor de nós. Se você quiser anotar aí também é importante. Quando diz aí por todos, está falando sobre isso, a favor de todos, a favor de nós. Essa parte aqui de por todos fala sobre a gente aprender a andar por fé. E é um aspecto de Deus que é muito importante para nós também, porque ou a gente anda pela fé, ou nós vamos andar pela emoção. Ou nós andamos por fé, ou a gente vai andar por aquilo que a gente vê. Então, é importante demais esse segundo aspecto aqui, é onde há uma manifestação de Deus por todos nós, onde nós aprendemos a andar pela fé. Esse segundo aspecto aqui é daqueles que entendem que a fé é uma ferramenta que Deus nos deu, é uma ferramenta que o Senhor nos entregou para nós provocarmos milagres. Lembra do Bartimeu? O Bartimeu, filho de Timeu, Jesus ia passando, e esse homem cego, ele começa a gritar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Lembra disso, não? Quantos lembram dessa palavra? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os discípulos chegam para Jesus, e eles tentam fazer com que aquele homem se cale. Chegam para ele, tentam fazer ele calar, mas a Bíblia diz que ele falava ainda mais alto, porque ele estava vivendo a manifestação da fé. Ou seja, ali um provocador de milagres estava se mantendo posicionado. E quando fala que Deus se manifesta por todos nós, é uma condição, é uma realidade de Deus para nós andarmos por fé. E como nós precisamos disso nos nossos dias? Ou nós andamos por fé, mais uma vez dizendo, ou nós vamos andar por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. E é muito perigoso andar através disso. É muito perigoso andar pelos 5 sentidos, seja ele qual for. É muito perigoso. Existe um 6º sentido, existe a fé, uma ferramenta entregue por Deus ao seu povo. E é por essa fé que nós precisamos andar. Nós precisamos aprender a andar. Então, é importante demais isso. Nós não podemos desmerecer a manifestação da fé, nós não podemos desmerecer a manifestação do poder de Deus, porque alguém pode dizer assim, que não é importante uma pessoa ser curada, para quem está com saúde no seu corpo. Agora, para quem está no estreito de uma enfermidade, passando por uma dor nenhuma presta. Então só quem precisa do poder de Deus é que sabe o valor que isso tem. Quantos estão entendendo até aqui? Então nós não podemos desmerecer nenhum desses. Nós precisamos da unção de Deus na nossa vida, porque como nós vamos realizar a obra de Deus sem a unção de Deus? Não tem como realizar algo de Deus com inteligência humana. E também não tem como nós andarmos com Deus se não for pela fé. Se for pela razão,
Se for pela emoção, a nossa caminhada tem data marcada para terminar. Ou então, para ser colocada numa verdadeira bagunça. Mas existe um terceiro aspecto de manifestação de Deus. E quando chega no final do versículo 6, ele fala sobre a manifestação de Deus em todos. Quando fala em todos, está falando dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Quando a gente olha para essas três manifestações aqui, se a gente fosse pensar assim, no nível de importância de cada uma, esse terceiro aspecto aqui é o mais importante. Aquilo que Deus faz dentro de nós. É o mover de Deus dentro de nós. É a transformação, e hoje você vai entender, quando a Bíblia fala sobre transformação, sobre o que a palavra de Deus está dizendo. Você ser transformado em quê? É muito importante a gente viver esse Deus em nós, essa transformação, essa mudança dentro de nós, porque, queridos, eu já vi pessoas receberem milagres extraordinários e continuarem ingratos com Deus. Alguém entende o que nós estamos falando aqui? Eu já vi pessoas receber unção de sair carregada do ambiente do culto, e daqui a pouco está na mesma condição de novo. Eu já vi pessoas que manifestam a unção de Deus, que se corromperam pelo caminho. Já vi pessoas poderosamente usadas por Deus, que se corromperam no caminho. Mas você nunca vai ver, nós nunca vamos ver, uma pessoa que deixa de olhar para o Senhor, que se permitiu ser tomado por esse terceiro aspecto da manifestação de Deus. Um Deus que move em nós, ou seja, dentro de nós. Quando o mover de Deus acontece dentro de nós, por que isso não chama atenção? Porque a unção, o andar por fé, ele gera uma certa aparência, chama a nossa atenção. Então, quando é manifestação de unção, a gente pensa, puxa, isso aqui sim é de Deus. Claro, é de Deus. Quando nós olhamos alguém que caminha pela fé e conta um testemunho da colheita de uma ação de fé, a gente diz, poxa, eu quero isso para a minha vida. Isso é muito bom, é importante que seja assim também. Só que não pode parar aí. Não pode ficar no primeiro e no segundo aspecto. Nós precisamos viver a totalidade de Deus para nós. Nós precisamos do mover de Deus dentro de nós, do mover de Deus em nós, porque se nós não formos transformados por dentro, não existe nada por fora que de verdade nos faça nos tornar um com o Senhor. Quem está entendendo até aqui? Agora nós vamos ler alguns versículos aqui na tela. Pode colocar o Romanos primeiro. Romanos 8, 29 para nós. Se você quiser conseguir, põe na corrigida fiel, tá? Coloca 2 de uma vez assim. 2 de uma vez? Não brinca não, hein? Então vamos lá. Corrigida fiel de cima? É o de cima? Só faz um joia para mim assim, para mim saber. É? Então vamos lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nessa noite nós vamos falar sobre esse terceiro aspecto aqui. O Deus que move, que se manifesta em nós. E por que o Senhor traz uma palavra como essa para nós, numa quarta-feira assim? Porque o Senhor quer ver você andando com Ele até Ele voltar. O Senhor não quer que bagunça de batalhas, de circunstâncias que você vem enfrentar, cause alvoroço na sua mente. O Senhor quer o seu coração cada vez mais dele. O Senhor não quer perder você na jornada. O Senhor não quer ver você ferido. O Senhor não quer ver você decepcionado. O Senhor quer ver você avançando. Quer ver você crescendo. E para que a gente cresça em Deus, é necessário a manifestação de Deus dentro de nós. Diga comigo assim, é necessário a manifestação de Deus. Diga mais forte, a manifestação de Deus dentro de mim. Dentro de mim. Então olha só o que ele está dizendo aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Se você não entende o que significa predestinou, puxa uma setinha aí e escreve assim, ó, destinou antes. Destinou antes do quê? Antes da fundação do mundo.
Você foi predestinado por Deus, destinado antes da fundação do mundo. Então existe um plano de Deus para a sua vida, existe um desenho de Deus para você antes da fundação do mundo. A sua história não é quando você foi gerado no ventre da sua mãe. A sua história é muito antes disso, é muito antes de haver mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um desenho projetado para você. É nessa hora que você participa do culto e dá pelo menos um glória a Deus, assim, muito feliz por isso. Você sabe o que nos impede de viver a predestinação de Deus? O que o Senhor destinou antes? Porque a gente acha e a gente permite que o que fale na nossa vida é o que aconteceu depois do nosso nascimento. Por que existem pessoas que não vivem a realidade disso, do que Deus destinou antes? Porque o que fala alto na vida delas é o que elas viveram depois que nasceu. E não para entender o que é sobre mim de verdade. Qual é a verdade sobre mim antes do meu nascimento? Quando o Senhor me predestinou, qual é a minha realidade? Muitas pessoas que têm um potencial extraordinário, pessoas que verdadeiramente o Senhor plantou para fazer a diferença nessa vida. E por que não vive isso? Porque elas se baseiam. A sua vida é baseada a partir do seu nascimento, a partir da criação, desde pequeno, das dificuldades que enfrentou quando pequeno, da falta de pai, da falta de mãe, da maneira que foi mal criado pelos pais, dos desafios que enfrentou, das dificuldades que enfrentou, do abandono que enfrentou. Então muitas vezes o que a gente tem para contar é a nossa vida depois do nascimento. Mas o Senhor está mostrando aqui que a sua realidade está lá na sua origem. E diga comigo assim: a minha origem é Deus. Fala forte, como quem crê nisso mesmo: a minha origem é Deus. Então é Ele quem fala alto na sua vida, é Ele quem deve falar alto na sua vida, é a palavra dEle quem deve falar alto na sua vida, e nada mais. Nenhuma voz de pensamento de morte, de suicídio, nenhuma voz de pensamento de desistir de tudo. Essa voz não tem poder de operar naqueles que se abriram para receber a verdade. E a verdade sobre você não é as dificuldades que você enfrentou, a verdade sobre você é o desenho de Deus para a sua vida. Nessa noite eu quero declarar na sua vida que os seus olhos se abram e você veja com clareza o desenho, o projeto de Deus para você, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, nome de Jesus. Olha só, estamos só no primeiro versículo aqui, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Está falando de Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nos predestinou para quê? Para sermos o quê? Conforme a imagem de Jesus. O objetivo de Deus com você não é apenas livrar você do inferno. O objetivo de Deus com você não é te levar para o céu. O objetivo de Deus com você é isso aqui, ó. É que você seja transformado ou moldado à imagem de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que você seja como Ele. Nessa noite, que a voz de Deus, que ecoa desse púlpito na sua direção, seja a voz que fale mais alto aqui para você. E não apenas nesse ambiente, mas quando você sair essas portas para fora, que essa voz continue falando alto dentro de você. Porque ao mesmo tempo pode gerar um choque, pode gerar uma confusão, porque eu olho para cá, eu vejo uma realidade, e eu olho para a minha vida e eu vejo outra. Com qual realidade você vai decidir ficar? Quando aquele que sabe quem você é, que diz que até os cabelos da sua cabeça estão contados, está certo que tem uns que é mais fácil de contar. Os cabelos da sua cabeça estão contados, que sabe o número que você calça, sabe detalhes da sua vida, ou você vai ficar com aquilo que o olho natural está enxergando? Lembra do Deus que é sobre todos, que é por todos e em todos? O segundo aspecto é por todos nós, ou seja, em favor de nós. É necessário aprendermos a viver, aprendemos a caminhar pela fé, e não por aquilo que nós sentimos. Andar por sentimento é muito sabotador. Andar por aquilo que nós sentimos é muito difícil.
Porque sempre entre o que Deus fala e o que você sente, você acaba ficando com aquilo que você sente. Mas aqui está mostrando a sua verdade, está mostrando a sua realidade. O Senhor te predestinou a um objetivo de Deus para você, que você seja a imagem de Jesus, ou seja, que você seja como Ele. Amém? Vamos para o próximo? 1 João? 1 João 2,6, confirmando lá Romanos 8,29. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, ou seja, que tem uma íntima comunhão com ele, que tem uma íntima união com o Senhor, aquele que vive isso, olha só o resultado, também deve andar como ele andou. A maneira como Jesus andou também vai ser algo que vai se manifestar através de nós. Vamos para o próximo? 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Está anotando aí, não? Quem está entendendo até aqui? Está muito rápido, não? Estão entendendo? Estão entendendo? É só meia dúzia que está entendendo? Não estão entendendo de verdade? Dá um glória a Deus aí, deixa eu ver se você está entendendo mesmo. Deixa eu ver. Só para me beber água aqui. Aleluia. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Olha só, para quê? Pode deixar lá no 21. Para que você foi chamado? Às vezes a gente tem essa dúvida, né? A gente pensa, Deus me chamou para quê? Eu fui chamado para quê? 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, responde, por que você foi chamado? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Para que você foi chamado? Vamos ler alto? 1, 2, 3, vai lá. Vamos lá, mais uma vez, só para ensaiar, agora para valer. 1, 2, 3. Você foi chamado para que você siga as pisadas de Jesus. Então onde Ele pisa, você pisa também. Você não pisa fora. Tudo que eu aprendo, eu gosto de aprofundar mais. Se eu escuto uma coisa, eu vou em busca dessa uma coisa que eu ouvi, para me aprender mais, para me entender mais. Aleluia, diga comigo assim, o meu Deus faz. Porque o meu Deus é a verdade. Qualquer coisa fora dele é mentira. E aonde ele está, toda mentira, todo engano é removido. Aonde ele está, a verdade prevalece. Louvado seja Deus por isso. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Vai lá, 22. O qual não cometeu pecado. Está falando de Jesus. Observa aqui no versículo 21, está ensinando que a gente tem que seguir as pisadas de Jesus, sim ou não? Então agora ele está mostrando a direção. Quais são, aonde você tem que pisar, como você tem que agir, como você deve proceder. Versículo 22 fala assim, ó, o qual não cometeu pecado, falando de Jesus, nem na sua boca se achou engano. É uma direção de como seguir as suas pisadas. Olha o 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga, o quê? Nessa noite você está aprendendo a seguir as pisadas de Jesus. E sabe o que você está aprendendo aqui nessa noite? É como ser justificado por Deus. Se você entra em cena, o Senhor sai de cena. Agora, se você sai de cena e permite com que a verdade defenda você, o Senhor te justificará. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Vamos para o próximo? 2 Coríntios?
2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios 3, 3. Segunda Coríntios 3, 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Já é manifesto que vocês são o quê? A carta de Cristo. E para que nós somos a carta de Cristo? Para refletir a Cristo. Então, se você quiser anotar aí, sublinha carta de Cristo e escreve assim. Para quê? Para refletir a Cristo. Nós fomos chamados para ser a carta de Cristo. Quando alguém lê você, não tem que ver você, precisa ver Cristo em você. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, para refletir o próprio Cristo, para dar notícia do próprio Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Porque aquilo que o homem escreve, aquilo que o homem projeta, aquilo que o homem faz, pode ser desfeito, sim ou não? Mas aquilo que é determinado por Deus, não. E existe algo que foi determinado por Deus para a sua vida, amém? Foi determinado, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vamos lá agora o versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, diga assim comigo, eu faço parte disso. Fala mais alto, eu também faço parte disso. Vamos ver de que a gente faz parte. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Imagem de quê? De Jesus Cristo. Agora pensa uma coisa. Quando a gente fala sobre transformação, muitas vezes o sentido de transformação que a gente tem, até assim um certo momento, não tem problema nisso, está certo, mas não pode parar aí, nisso que nós vamos dizer agora. Muitas vezes o sentido de transformação que as pessoas têm é de alguém que fumava e não fuma mais, de alguém que bebia e não bebe mais, de alguém que adulterava e não adultera mais, de alguém que fazia alguma coisa sobre a vida dissoluta e não faz mais. Não tem problema nisso. É muito válido isso, porque aqueles que vivem a manifestação da unção, debaixo da unção existe uma unção de liberdade, que liberta as pessoas. Muitas vezes a pessoa está presa ali num vício, numa condição, em um costume, e ela é impactada pelo poder de Deus, aquilo transforma a vida dela. Mas o sentido de transformação é mais profundo ainda do que isso. Não para aí. É mais profundo ainda. O sentido de transformação, quando a Bíblia fala, é sobre o que está dizendo? Para nós sermos transformados em quê? A imagem de Jesus. O sentido de nós sermos transformados por Deus, moldados por Deus, é de que nós sejamos a imagem de Jesus, ou seja, a manifestação do Cristo na terra. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus. Agora imagina, pelo que você é transformado? Pelo quê? Diga forte, pelo que você é transformado? Então o Espírito Santo, ele veio nas nossas vidas mais do que, não simplesmente para ativar dons. O Espírito Santo veio com um propósito principal, objetivo, nos moldar a imagem de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo em nós, de nós sermos transformados a cada dia. Agora ele está dizendo algo aqui, ó, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados. Está falando de um processo. Refletindo como num espelho a glória do Senhor, somos transformados. Imagina um espelho como esse aqui. Esse espelho é você. Esse espelho sou eu, que um dia a gente viveu sem Deus. Então esse espelho, ele está todo pintado, ele está todo sujo. Não tem como refletir nada. Por mais que a luz seja forte, esse espelho não reflete nada. Mas chega um dia que esse espelho decide se entregar a Deus. E ele se submete ao processo de Deus. Porque quando falo de transformação, não está falando de um botão que aperta e tudo acontece. Libertação pode ser. Milagre de cura pode ser. Nós podemos colher milagres instantâneos em áreas variadas da nossa vida.
milagres financeiros, milagres em áreas variadas. Agora, a construção de Deus em nós, a transformação, não é um botão que aperta e muda. É um processo. E esse espelho ele vai sendo limpo. Vamos sendo transformados. E o espelho vai sendo limpo. Vai sendo limpo. E quanto mais o espelho ele vai sendo limpo, mais ele começa a refletir a glória de Deus. Quanto mais o espelho ele vai sendo limpo, espelho não reflete espelho. Espelho reflete a imagem que está diante dele. E se você está diante do Senhor, você vai refletir o Senhor. Se você decidiu colocar a sua vida diante dele e viver uma íntima união com ele, esse espelho vai sendo limpo e ele você vai refletir. Agora imagina, aonde Jesus chegava, uma glória era refletida. E o que acontecia? O cenário permanecia do mesmo jeito? Pessoas permaneciam do mesmo jeito? Situações permaneciam do mesmo jeito? Não. E é sobre isso que está sendo falado. Se você refletir o Cristo nesses dias, ambientes serão mudados, a começar pelo ambiente de dentro. Essa tristeza que carrega muitas vezes, que não consegue se ver livre disso nunca. Muitas vezes aquela sensação de falta, compra uma coisa, se alegra um momento ali, mas daqui a pouco precisa comprar mais, precisa fazer mais, precisa adquirir mais. Sabe, uma sensação de falta que nunca está bom? Mas quando a transformação começa a acontecer, quando a mudança começa a acontecer dentro de nós, essas coisas começam a ser removidas, porque o espelho está sendo limpo. Consegue entender isso, não? O espelho está sendo limpo a cada dia. O espelho está sendo limpo a cada dia. Vamos lá? Vamos para o próximo? Efésios 3,14. Efésios 3,14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. 16. Olha por que ele está orando. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Está observando que, volta lá de novo, embora esse versículo aqui está todo ele em letra maiúscula, mas se você observar na sua Bíblia, você vai ver que quando fala Espírito do homem, vai falar Espírito com E minúsculo. Quando fala do Espírito Santo, vai falar de Espírito com E maiúsculo. Então aqui está mostrando mais uma vez que a responsabilidade do Espírito Santo é nos transformar conforme a imagem de Jesus. Daqui a pouco você vai ver isso de novo. Vamos ler de novo o 16. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Ou seja, algo dentro de nós precisa acontecer. É isso que ele está dizendo. A oração de Paulo a essa igreja, e isso se reflete a nós aqui nessa noite, é que algo precisa acontecer. É isso que ele está dizendo. Algo precisa acontecer no homem interior. Só que muitas vezes, querido, nós queremos que aconteça no nosso exterior. A gente pensa que se acontecer no exterior está tudo resolvido. Sim ou não? Quem entende o que nós estamos falando aqui? Levantar a mão aqui é igual aquela enquete assim. 9 entre cada 10 casais discordam em algum momento. E um deles é mentiroso. Então quem não levanta a mão, é mais ou menos assim. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Por que muitas vezes isso não interessa uma boa parte de pessoas na igreja? Porque a gente quer o mover de Deus externo. Nós queremos o Deus de milagres. Nós queremos o Deus que resolve situações. Nós queremos ver o Deus que derrama da sua unção. E está tudo certo isso aí, não tem problema. Mas não pode faltar o terceiro aspecto de Deus em nós. Não pode faltar essa parte mais importante, que é o mover de Deus no homem interior. Quando fala homem, homem e mulher, não pode faltar isso aqui em nós. Mais uma vez repetindo, a quantidade de pessoas que eu já vi ao longo desses anos, que receberam milagres extraordinários. Sabe aquele tipo de milagre assim que você pensa, essa pessoa nunca vai abandonar o Senhor?
A partir de hoje, se existe uma pessoa viva na terra que o Senhor pode contar, é com essa pessoa, e daqui a pouco não é isso que acontece. Lembro de um testemunho de um rapaz, ele ficou na UTI por muito tempo, e o Senhor tirou ele daquele leito de morte. E depois que ele saiu da UTI, sendo já um cristão, depois que ele saiu da UTI, ele começou a viver coisas terríveis, coisas de assustar mesmo, de você olhar e falar assim: eu não acredito que ele está vivendo isso, tendo passado pelo que passou. E quando ele voltou, ele contando de experiência que ele teve de ver o Senhor entrando no leito de UTI. Aí você pensa assim: poxa, ele teve um encontro com o próprio Deus, com a pessoa do próprio Deus. A partir de hoje esse homem não abandona o Senhor, e começou a fazer coisa que nunca tinha feito, porque algo faltou. O homem interior faltou ser moldado. A vida de Deus passou por muitas áreas, mas não passou no homem interior, não passou na pessoa interior. E se existe um lugar que a gente precisa dar permissão, liberdade para o Senhor acessar e tomar de verdade o ambiente, porque quando o Senhor toma o ambiente de dentro, querido, nós vamos ser confrontados. Só que o confronto de Deus nunca é para nossa destruição. A gente tem, mesmo que seja inconsciente, a gente tem uma mentalidade que quando fala assim, perder, a gente tem uma mentalidade de que isso é prejuízo. Sim ou não? Então quando a gente vem para a palavra, e ainda que seja Jesus dizendo: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, ganhá-la-á, a gente não consegue entender o final do versículo, porque quando fala perder já gera um bug na mente. Não, perder não, perder eu já não, perder, eu já perdi tanto na vida. Poxa, de novo perder. Eu já perdi tanto, já perdi tantas coisas, já passei por tanto, porque o perder na nossa mente é prejuízo, sempre reflete a prejuízo. Mas quando o Senhor diz na sua palavra perder, Ele está falando sobre ganhar. Ele não está falando sobre você ser prejudicado. Então nós precisamos, aqui o apóstolo Paulo está orando para que aquela igreja fosse revestida com poder no homem interior. Em outras palavras, ele está dizendo: é necessário que algo aconteça. Diga comigo assim: algo precisa acontecer a partir de dentro de mim. Mais forte: a partir de dentro de mim. Algo precisa acontecer. Algo precisa acontecer. Aleluia. Olha o versículo 17. Para que Cristo habite. Para que Cristo habite. Não é mais a tristeza, não é mais a dúvida do amanhã, não é mais a insegurança, mas Cristo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor. Mas vamos ficar com o início do versículo aqui. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Aí quando a gente lê um versículo como esse, a gente pensa assim: mas Jesus eu já tenho Jesus. Ele já habita em mim. Não está falando sobre Ele habitar em nós. É mais profundo do que isso. Está falando sobre uma condição em que Ele seja visto em você, que Ele se manifeste em você. É sobre isso que está dizendo. Não é só a questão de dizer eu tenho Deus. E quantas pessoas se fecham para a mudança? Quantas pessoas, quando são confrontadas, elas não aceitam o confronto do Espírito Santo, para elas serem livres de si mesmas e poder sair daquele casulo e viver uma condição diferente, porque muitas vezes se defende com isso: eu tenho Deus. Eu não sei com você, mas na minha casa muitas vezes a gente, no início da nossa conversão, eu mesmo disse isso quantas vezes, vi dentro da minha casa isso sendo pronunciado naquele tempo: eu tenho Deus, eu não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém, eu tenho a Deus. E na verdade, a gente não entendia, mas naquele momento a nossa boca estava sendo usada por Deus
para a gente entender que não era bem assim como a gente pensava. Porque se nós temos o Senhor, a revolta nunca vai encontrar o caminho do nosso coração. Ele vai ser visto, Ele vai ser refletido. O nosso Jesus, Ele tinha uma missão para cumprir. E a missão dele não era chegar no topo de uma montanha, cravar uma bandeira lá e dizer: eu venci. A missão dele era ser levado sim para uma montanha, mas para ser crucificado. E Jesus não fugiu um dia daquela cruz. Em algum momento Pedro tenta entrar no meio e diz: mestre, mas o Senhor não pode fazer isso. E ele diz: para trás de mim, Satanás. Jesus em nenhum momento ele se esquivou daquilo. Ele foi até o fim, cumpriu o seu propósito. E esse Jesus vive dentro de você. Ele quer crescer dentro de você. Sabe o que eu vejo nessa noite aqui, nessa hora aqui? Como um espaço muito grande. E esse espaço estava cheio de tanto entulho. E de repente um fogo foi ateado nesse entulho que enchia todo esse ambiente, todo esse grande galpão. E agora aquele entulho começa a abrir espaço. E a vida de Deus começa a preencher todo aquele espaço agora. Estou falando do seu coração, estou falando do seu interior. Entulhos estão sendo queimados pela glória de Deus aqui nessa noite. Ou seja, há espaço sendo aberto no coração de alguém aqui nessa noite, para que o Senhor cresça, para que o Senhor aumente dentro de você. Vai se colocando de pé e vai dizendo assim: cresça em mim, Senhor. Eu quero viver o crescimento do Senhor dentro de mim. Coloca a mão no seu coração e vai dizendo isso. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Senhor, para mim não serve outra coisa. Se já não servia, a partir de hoje é que não serve mesmo. Outra coisa, que o Senhor não seja o centro. Seja o centro da minha vida, Senhor. Cresça em mim, Senhor. Nós testemunharemos do Senhor sobre nós. Nós testemunharemos do Senhor por nós. Mas nós queremos, Senhor, com todo o nosso ser, nós queremos testemunhar do Senhor em nós. Do Senhor em nós. Da transformação, de sermos moldados à sua imagem, Senhor. Moldados à sua imagem, Senhor. Moldados à sua imagem, Senhor. Assim como o Senhor pisou sobre essa terra, venceu e não foi vencido. Nós sabemos que essa é uma verdade do Senhor para nós. Algo precisa acontecer. O Senhor precisa crescer em nós. Cresça em nós, Senhor. Cresça em nós, Senhor. Cresça em nós, Senhor. Coloca para nós aí 1 Coríntios capítulo 13. Coloca aí para nós. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Olha só o que a Bíblia diz. Olha só. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento. Até a vírgula aqui está falando sobre da manifestação de Deus sobre nós. Sobre nós. E ainda que tivesse toda a fé, o Deus que é por nós, a manifestação da fé, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, ou seja, que vivesse milagres extraordinários, da unção, do poder de Deus, da manifestação da fé, ainda que vivesse tudo isso, que vivêssemos tudo isso, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que a gente viva o Deus sobre nós, Deus por nós, mas se a gente não viver o Deus em nós, querido, vai faltar muito. Vai faltar muito. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, como a gente quer essas coisas, e não tem problema desejar isso, buscar isso.
E ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, como nós queremos isso nos nossos dias. E não tem problema nós desejarmos, nós buscarmos isso, mas não pode faltar o final, não pode faltar o mais importante, não pode faltar o mover dele em nós. Porque se eu transportar montes sem ele, sem o amor, se eu viver a manifestação do dom de profecia, do conhecimento, dos mistérios de Deus, as pessoas vão glorificar o homem, as pessoas vão glorificar você. As pessoas vão idolatrar você, vão dizer: puxa, você é um super-homem, você é uma super-mulher. Mas se ele for em nós, você vai transportar montes. Você vai transportar montes. Você vai viver milagres extraordinários de Deus na sua vida. Você vai viver a manifestação dos dons de Deus na sua vida. Nós temos falado nisso nas nossas reuniões com os líderes, nos nossos GDs. Nós vamos viver um tempo de manifestação dos dons como nós nunca vivemos. Mas não pode faltar isso aqui, querido. Não pode faltar o Deus em nós. Porque se faltar o Deus em nós, não alcançamos nada. Diga comigo assim: se faltar Deus em mim, eu não alcancei nada. Mais forte: eu não alcancei nada. Não alcançamos nada. Que o nosso interior seja moldado conforme a tua imagem, Senhor. Escreve essa palavra, Pai, na pessoa do Espírito Santo, na tábua do coração de cada pessoa que aqui está. Nós declaramos, Senhor, que essa palavra não será como uma semente que caiu à beira do caminho e as aves do céu vieram e comeram. Nós declaramos que essa palavra não será como a semente que caiu sobre as pedras. Nós declaramos que essa palavra não será como a semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada. Diante de mim nessa noite eu creio, Senhor, estão pessoas com a boa terra, o coração macio, receberam a poderosa semente da sua palavra. E essa palavra eu já vejo, Senhor, ela multiplicando, ela frutificando, multiplicando. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelos frutos dessa palavra na vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado por nos ensinar que no Senhor perder é ganhar, que no Senhor sermos confrontados é bom para nós, é a oportunidade de sermos livres de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por mudar a nossa mentalidade. Obrigado por operar em nós a metanoia. E de verdade, Senhor, uma nova mentalidade, a mente de Cristo sendo plantada em nós. Então nessa noite, em uma só voz, em um só coração, nós dizemos: cresça em nós, Senhor. Cresça em nós. Que em meu Cresça em nós. coração Cresça em nós. Cristo seja o centro e todo o meu ser Cresça em nós. mostre que